Hoje iremos falar sobre a evolução histórica das eleições no Brasil. Características gerais do direito eleitoral. O direito eleitoral no Brasil é um âmbito autônomo do direito público, é derivado do direito constitucional e apresenta características peculiares. Pode-se apontar que o direito eleitoral é o ramo do direito destinado a estudar os sistemas eleitorais e sua legislação, ou seja, o direito eleitoral é encarregado de regulamentar os direitos políticos dos cidadãos e o processo eleitoral, em todas as suas fases, como forma de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do Estado. A história das eleições no Brasil é vasta. Teve seu início na fase colonial e tem seu modelo atual pautado na Constituição Federal Brasileira de 1988, desde a sua promulgação. Período colonial. No período colonial, Brasil era colônia do Reino de Portugal. Este país europeu era governado por uma monarquia vitalícia e hereditária. Consoante os registros, a primeira eleição em nosso país foi nesse período. Os principais cargos eletivos de tais repúblicas, denominados de oficiais, eram os vereadores, de juiz e de procurador do conselho. O mandato desses oficiais era de 1 ano, mas, apesar disso, as eleições não aconteciam anualmente. A presidência de uma vila ou uma cidade cabia a um juiz ordinário. Os vereadores, por seu turno, compunham as câmaras, que eram os corpos legislativos das repúblicas. É válido ressaltar uma observação. No período colonial, o direito ao voto era restrito aos chamados homens bons, grupo de homens que possuíam alguma linhagem nobre ou que possuíam algum negócio de importância. Esse processo era indireto e funcionava, resumidamente, da seguinte maneira. Primeiro, os votantes presentes escolhiam os eleitores e este grupo escolhia alguns nomes que, ao final do processo, eram elegidos por sorteio. Fase do período imperial. Houve a independência do Brasil, foi outorgada a Constituição de 1824, que dispôs sobre o sistema eleitoral em seus artigos 90 a 97. Segundo a Carta Magna, a escolha dos deputados e senadores, da Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias dar-se-ia por eleições indiretas, por meio de eleições primárias, nos quais apenas os brasileiros, no gozo dos direitos políticos, e os estrangeiros naturalizados tinham direito a voto. Eram escolhidos os chamados eleitores de província, que exerciam a eleição direta dos representantes da nação e da província. A idade mínima de 25 anos para a votação não era cobrada de homens casados, oficiais militares, padres e bacharéis. Além disso, o direito de voto durante o período monárquico era censitário, ou seja, impunha-se uma exigência, além das citadas, para que a pessoa pudesse ter o direito. No caso do Brasil, essa limitação era a renda. Assim, somente pessoas que ganhavam, no mínimo, 100 mil réis anuais poderiam votar. Esse sistema, no entanto, sofreu uma alteração brusca no começo da década de 1880, quando foi aprovada a Lei Saraiva. A primeira modificação profunda que essa lei trouxe foi a transformação da eleição indireta para a eleição direta. Assim, todo o sistema citado anteriormente deixou de existir a partir de 1881. Fase do período republicano. A maior parte da doutrina que se dedica ao estudo da evolução histórica da legislação eleitoral fraciona o período republicano em 2. A proclamação da República, até a Revolução de 1930, e desta até os dias atuais.
O primeiro período republicano é marcado por uma legislação eleitoral esparsa e pela vigência de uma única Constituição Federal. Já o segundo período caracterizou-se pelas grandes codificações eleitorais e pela influência de 3 constituições federais. É válido ressaltar uma observação nesse período. O voto não era secreto, o que destaca a falta de segurança, uma situação propícia à manipulação de votos e intimidação de eleitores, já que não havia possibilidade de o eleitor garantir a privacidade do seu voto. Direito eleitoral atualmente. O sistema eleitoral brasileiro segue as regras do Código Eleitoral Brasileiro. A eleição presidencial acontece regularmente a cada 4 anos. Nela, a população elege também governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, que é no caso do Distrito Federal. A cada 4 anos, também são realizadas eleições para prefeitos e vereadores. A votação no Brasil, atualmente, sempre acontece no mês de outubro, sendo o primeiro domingo do mês dedicado para o primeiro turno e o último domingo do mês dedicado para o segundo turno, caso haja necessidade. O voto no Brasil é obrigatório para cidadãos com idade entre 18 anos e 70, com algumas exceções previstas em lei. Pessoas com idade entre 16 anos e 18, acima de 70 anos e analfabetos, não são obrigados a votar. O direito para estes é facultativo. Já nas eleições deste ano, 2020, ocorreram algumas alterações nas datas por conta da pandemia. Estrutura da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é composta por Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, 27 tribunais regionais eleitorais, TRE, juntas eleitorais e juízes eleitorais, cujas competências específicas também estão previstas na Constituição e no Código Eleitoral. Diferentemente de todos os outros órgãos do sistema judiciário, a Justiça Eleitoral não possui magistrados próprios e definitivos, pois esses juízes são provenientes de outros órgãos do Judiciário. Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, como já dito, é a instância máxima da Justiça Eleitoral, com sede em Brasília. É composto por 7 ministros, com mandatos de 2 anos, da seguinte maneira: 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Supremo Tribunal de Justiça, 2 ministros dentre advogados indicados pelo STF e nomeados pelo Presidente da República. O TSE possui dentre seus atributos julgar e processar candidatos à presidência e vice-presidências, julgar recursos apresentados contra as decisões do TRE e organizar os estados em áreas eleitorais. Tribunal Regional Eleitoral. Os TREs são instalados nas capitais e no Distrito Federal. São responsáveis por administrar o processo eleitoral nas unidades da Federação e nos municípios. Sua composição se dá da seguinte maneira: 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, que é o TJ, do respectivo estado. 2 juízes dentre juízes de direito escolhido pelo TJ. 1 juiz do Tribunal Regional Federal. E, por último, 2 juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e de idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Juntas eleitorais. As juntas eleitorais são constituídas 60 dias antes das eleições e são extintas ao final das apurações dos votos, ou seja,
é um órgão transitório da Justiça Eleitoral. São compostas por um juiz de direito e de 2 a 4 cidadãos de notório idoneidade. Essas juntas têm como atribuições apurar as eleições nas zonas eleitorais, sob sua jurisdição e resolver as impugnações referentes às apurações. Além disso, esses órgãos são responsáveis por expedir os diplomas aos candidatos eleitos para os cargos municipais. Esse é o documento que comprova quais candidatos foram eleitos. Juízes eleitorais são juízes de direito da Justiça Estadual e do Distrito Federal e têm como atribuições julgar os crimes eleitorais que não sejam do TSE e do TRE, determinar a inscrição e exclusão de eleitores, expedir títulos e conceder transferência de eleitor, ordenar cassação e registro de candidatos a cargos municipais e fazer a divisão da zona em seções eleitorais. A França, assim como o Brasil, tem como forma de Estado o federativo, no qual é dividido em partes internas unidas entre si. Já o sistema de governo é o parlamentar, no qual o parlamento, representado pelo poder legislativo, oferece o apoio ao poder executivo, de modo que este, para ser formado e ter alguém para governar, que via de regra é exercido por um charlatan. O parlamento francês possui duas câmaras, a Assembleia Nacional e o Senado. A Assembleia possui 577 membros, eleitos para um mandato de 5 anos, através de círculos eleitorais. Por sua vez, o Senado possui 348 membros, dos quais 328 exercem mandatos de 6 anos e são eleitos pelo Colégio Eleitoral, e 12 são eleitos pelos cidadãos franceses residentes no exterior. A forma de governo na França é republicana, no qual o povo elege o seu representante por meio de voto direto e indireto. As eleições presidenciais ocorrem no mesmo ano das parlamentares, mas ambas acontecem em datas diferentes. Elas ocorrem também em 2 turnos, por conta do sistema distrital com maioria absoluta. Os candidatos precisam alcançar mais de 50% dos seus votos em seus distritos. A Assembleia Francesa é composta de 577 membros que, como vimos, aprovaram a escolha de um novo primeiro-ministro. Condições de elegibilidade. Podem concorrer ao cargo pessoas de nacionalidade francesa com pelo menos 18 anos de idade, que podem votar e não têm problemas com a justiça. Os presidenciáveis não precisam ser filiados ao partido político, ou seja, as candidaturas avulsas são permitidas. A duração do mandato do presidente é de 5 anos, um a mais do que no Brasil, e o ocupante do cargo pode tentar uma reeleição. O voto tem um processo de sistema eleitoral francês ainda. É feito a papel e caneta. Ao contrário do Brasil, no sistema eleitoral francês, os eleitores podem escolher não votar. Já no país chamado Israel, as eleições parlamentares são realizadas a cada 4 anos, mas o Knesset pode dissolver o governo a qualquer momento, por falta de confiança na votação. O processo de paz, o papel da religião no Estado e escândalos políticos têm causado ruptura de colisões ou a antecipação das eleições. As leis básicas de Israel funcionam como uma constituição não escrita. Em 2003, o Knesset começou a redigir uma constituição oficial baseada nestas leis. A forma de Estado de Israel é uma democracia parlamentar.
Já a sua forma de governo é republicana, baseada no sufrágio universal e na representação proporcional. As eleições em Israel se limitam a nível nacional. Há eleições da Knesset, o parlamento israelense. Processo eleitoral. Os membros do Knesset são eleitos a partir das listas apresentadas por cada partido nas eleições gerais. O parlamento se forma nas eleições gerais, nacionais, diretas, iguais, com votações secretas e proporcionais. Há uma cláusula de barreira. O percentual é de 3,25% dos votos, válidos para cada lista partidária, ou de sua coligação também, de candidatos, na verdade, o que costuma dar cerca de 4 assentos na casa. A sua legislatura, pelos membros de Knesset, é eleito para um mandato de 4 anos, que pode ser dissolvido antes por ato formal que, anunciando a dissolução do parlamento, também adiante a data das próximas eleições. Condições de elegibilidade. A capacidade eleitoral ativa, votar, é exercida por todo cidadão israelense a partir dos 18 anos de idade. Já a passiva, ser votado, é conferida a todo cidadão com pelo menos 21 anos de idade. A inelegibilidade. O presidente do país, o controlador do Estado, juízes e oficiais de exército, certos servidores públicos seniores precisam renunciar a seus cargos em prazo que variam de 100 dias a 3 anos antes das eleições. A lei das eleições para o Knesset, em 1969, prevê um comitê central das eleições a ser estabelecido dentro de 60 dias da posse de cada nova composição do Knesset, servindo até o Knesset seguinte tomar posse. Ele supervisiona as eleições e é dirigido por um juiz da Suprema Corte, escolhido pelos seus pares. Por fim, eu apresento a vocês os nossos componentes e agradecemos a compreensão de todos. Camila, Edila, Leilane, Michele, Mariana, Ruth e Rebeca.